doce presença. Santo, santo, santo é o teu nome. Não há nada melhor e não há nada maior do que estar na tua presença. Não há nada melhor que o teu amor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Inundar em ser
Senhor conhece, Pai, a intenção do coração de cada um, a intenção
filhos e queremos ser servos, ó Deus. Sabemos que temos toda a liberdade no Senhor. Somos livres em Ti, ó Deus. Mas nós escolhemos uma liberdade que glorifica o nome do Senhor. A liberdade de servir. A liberdade, Pai, onde nós entendemos que as Tuas direções são as melhores para as nossas vidas. Que o Teu querer sempre será o melhor. Que de fato na Tua presença o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que de fato, mediante as tribulações cotidianas, nós podemos até chorar por algum momento, mas logo, Senhor, da Tua mão provém o escape, do Senhor vem a saída, e logo nós nos regozijamos no Senhor, pelo operar do Senhor, porque nós somos filhos que andamos por fé e não por vista, caminhamos olhando com os olhos espirituais e não com os olhos carnais, entendendo, ó Deus, sempre, em todo tempo, que aonde nós não chegamos, aonde os nossos pés não chegam para resolver, para solucionar, aonde as nossas mãos não chegam para operar e para fazer, as mãos do Senhor chegam. Nós cremos assim, Deus. Nós cremos assim. E temos a paz que o mundo não pode dar, como diz a Tua palavra. Que a paz da Tua presença, que a paz de ter o Senhor reinando em nós, vivo dentro de nós, operando em nós, porque o nosso Deus está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito és o Senhor. Santo és o Senhor. E nós cremos, Deus, que não existem potestades das trevas que podem determinar sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. A última palavra sobre as nossas vidas vem do Senhor, Pai. E como nós acompanhamos em todos os personagens que estão mencionados na Tua palavra, Senhor, onde o inimigo se levantava, se andava, mas em todo tempo caía por terra, Senhor, porque a última palavra era do Senhor e permanece sendo assim. O nosso adversário, ele pode andar em derredor, como diz a palavra,
chama, né? Às vezes eu falo Fernanda, Fernandinha, mas a pastora é Fernanda. Glória a Deus, Deus tem levantado nesse tempo, né? Para fazer a obra do Senhor, também sair aos campos. E nós glorificamos a nome do Senhor, Pai, pela vida da tua filha. Nós te exaltamos, ó Deus, e entregamos ela mais uma vez nas tuas mãos nesta noite. Pedimos que o Senhor possa usá-la como um instrumento vivo nas tuas mãos. Cada palavra, Senhor, seja na dispensação do Senhor. E que o nosso coração, ele não esteja endurecido, ó Deus. E que a nossa mente não esteja dispersa, mas que a nossa mente esteja cativa a toda palavra que será ministrada através dos lábios da tua filha, da tua serva, neste lugar, nesta noite. Para que assim, então, nós possamos ser alimentados como o Senhor quer nos alimentar nesta noite. Não queremos estar aqui e estar longe, mas queremos estar aqui ligados, ó Deus, em espírito, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Mais da comoção, Senhor, sobre nós, através deste caso, através da tua filha, através da tua palavra. E mais da comoção, ó Deus, sobre a vida da tua filha, Pai. Assim nós oramos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, versículo 10. Deus é maravilhoso. E Deus, Ele opera com cada um de uma maneira. É a multiforme graça de Deus. E Deus, Ele tem falado conosco nesses últimos dias. E eu creio que Deus vai continuar falando hoje em nome de Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus Santo, ó Pai, ó Deus, mais uma vez nós levantamos nossa voz a Ti em oração, ó Pai, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar ao coração da Tua igreja, ó Pai, que esta palavra, ó Deus, possa ser ministrada no mais íntimo, no mais profundo de cada vida, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir neste lugar, ó Pai, e que eu aqui seja somente um canal, ó Pai, e que o Senhor venha falar à Tua igreja, ó Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo, ó Pai, pela live, ó Deus, que o Senhor fale a cada um, a cada coração, ó Pai. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. O livro de Filipenses, na verdade a carta de Paulo aos Filipenses, segundo os historiadores, ela foi escrita entre os anos de 54 e 63 depois de Cristo, né? Alguns acreditam que fosse logo nesse ano de 54, outros já acreditam que foi durante a prisão de Paulo em Roma, no ano 63. Mas seja em 54, seja em 63, foi no período em que o apóstolo Paulo ele estava preso por pregar a palavra de Deus, preso por ser um anunciante
do reino de Deus que veio, que chegou a nós por meio de Jesus. E essa carta, quando nós lemos ela, nós observamos que era uma carta de agradecimento. Durante toda a carta, nós percebemos que Paulo ele fala da alegria de ter os filipenses ao seu lado. E era uma carta que ela contém poucas exortações, poucas advertências. Ela enfatiza muito a alegria que caracteriza uma fé madura, o amor e gratidão de Paulo pela igreja de Filipos e sua generosidade. Então Paulo ele escreve essa carta agradecendo, porque ele estava preso, ele estava tendo muitas privações por estar preso, e os filipenses lhe fizeram uma oferta que foi entregue a ele por intermédio de Epafrodito. Então ele escreve essa carta como uma forma de agradecimento. E quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, nós podemos considerar ele como um dos maiores missionários que houve sobre a face da terra. Ele foi o responsável por abrir igrejas por toda a Ásia e por parte da Europa. Então, praticamente todo o mundo antigo conhecido naquela época, Paulo percorreu anunciando a palavra de Deus. E apesar de todo o seu trabalho e dedicação na obra de Deus, de propagar e anunciar Jesus em todo o mundo antigo, Paulo passou por vários sofrimentos. E aí nós lemos lá em 2 Coríntios 11, 23, ele vai listando os sofrimentos que ele esteve. Muitas vezes em prisões, muitas vezes açoitado, em naufrágios, em apedrejamento, em risco de vida, sendo caluniado, sendo difamado, buscando homens que buscavam matá-lo. E ele lá em 2 Coríntios 11, versículos 23 a 27, ele faz a listagem desses sofrimentos que ele passou. Mas apesar de tudo isso, nada disso foi suficiente para afastar Paulo da fé que ele tinha. Nada disso foi suficiente de afastá-lo do seu propósito de esfriar a sua fé. Em João 16:33, Jesus ele nos adverte, eu acredito que Paulo tinha conhecimento dessa fala de Jesus, que no mundo tereis aflições. E hoje nós observamos que muitas pessoas elas vêm para a igreja, elas vêm para Jesus querendo fugir do sofrimento, querendo fugir do problema, achando que a igreja, que o reino de Deus é e viveram felizes para sempre. Quando na verdade nós viveremos felizes a eternidade quando nós estivermos no céu com Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós seremos perseguidos, nós seremos entristecidos, nós teremos enfermidades, nós teremos lutas, mas nós temos a certeza que o Deus a quem nós servimos é quem nos dá a vitória. E com base nisso, na vida de Paulo, nas situações que nós observamos através dele, eu gostaria de compartilhar com os irmãos as fases da vida de um cristão. E eu gostaria de fazer, para que fique mais gravado na sua mente, no seu coração, eu gostaria de fazer uma comparação com as fases da lua. E aí eu quero que você reflita nisso e pense em qual fase você se encontra. E ainda que nós iremos comparar com a fase da lua, a gente sabe que a lua ela tem a fase nova, crescente, cheia e minguante, tudo certinho, 7 dias para cada fase. Só que na nossa vida, umas fases duram meses, outras fases duram anos, outras fases duram dias. Cada fase vai depender do mover de Deus na nossa vida e da nossa busca com Ele. E na vida que enquanto nós estivermos aqui, nada é eterno. Nem a tristeza é eterna, como a Sandra disse aqui, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas também a alegria, uma hora vem o choro para fazer a gente cessar a nossa alegria. E aí eu gostaria de falar da primeira fase da lua, que é a fase nova.
E nas nossas vidas, essa fase ela pode se expressar pela fase que nós temos o encontro com Jesus. A fase que nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E essa fase ela pode se mostrar mais concretizada através do batismo, né? Que quando nós descemos as águas é como se fosse o nosso novo nascimento. E em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, eis que tudo se fez novo. E para nós que já somos cristãos há mais tempo, nós também passamos por esta fase de novo. É quando nós estamos no momento em que Deus vem sobre nós, que o Espírito Santo vem sobre nós e renova a nossa fé, que renova nossas forças, que renova nossas esperanças, que nos faz desejar ir mais longe, crescer mais nessa busca por Deus. E nós podemos observar isso na vida de Paulo. Paulo ele era um perseguidor da igreja e ele estava disposto a matar outros cristãos em Damasco. E aí no meio do caminho uma luz aparece diante dele e ele cai prostrado e somente ele ouve a voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele é conduzido por aqueles homens que estavam com ele, que viram o brilho, mas não ouviram a voz. E ele entra na cidade e ele começa a refletir a respeito daquela voz, o que ele queria dizer. E depois de estar 3 dias cego, Ananias vai até ele, mandado por Deus, e ora por ele. As escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar, e ali naquele mesmo dia ele é batizado. Então essa é a fase que Saulo se transforma em um novo homem. E aí, a partir dessa fase, quando nós estamos na fase nova, nós entramos rapidamente numa fase onde nós queimamos, nós ardemos de desejo por conhecer a Deus, por ter mais de Deus, por ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós começamos a buscar a Deus em oração, nós começamos a buscar o Espírito Santo, nós buscamos nos aprofundar na palavra para nós conhecermos mais a Deus. E quanto mais nós temos, mais nós queremos. Em 2 Pedro 3,18 nos diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fase que nós precisamos sempre buscar estar nela, a fase de crescimento no Senhor. E só através dessa fase de busca na palavra de Deus, de conhecimento de Deus, essa busca do Espírito Santo é que nós conseguimos chegar na fase cheia. E Paulo, ele aprende, mesmo ele sendo um grande conhecedor da lei, um grande conhecedor da Torá, que é o nosso Antigo Testamento, mas que era a lei, a parte escrita da lei para os judeus, ele esteve ali muitos dias com os discípulos em Damasco, aprendendo o que era ser cristão, aprendendo sobre Jesus, absorvendo aquilo que ele não conhecia ainda. E ali foi a fase de crescimento de Paulo. E ele aprendeu com os discípulos. Você pode ler depois em Atos 9, versículos 19 ao 22. E o auge da fase crescente é a fase cheia. Efésios 5,18 nos diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que Deus espera de nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Esse é o momento que nos sentimos completamente envolvidos por Deus, completamente envolvidos pelo Espírito Santo. E como eu disse aqui, uma palavra que eu gosto muito, um versículo que eu gosto muito é que fala sobre a multiforme graça de Deus. Um está cheio do Espírito Santo, ele pula. Outro está cheio do Espírito Santo, ele sente e chora. Outro está cheio do Espírito Santo
e ele levanta suas mãos e adora a Deus, o Espírito Santo ele se move em cada um de uma forma diferente, porque o Espírito Santo ele respeita a nossa personalidade, ele não nos invade, nos faz agir de uma forma igual, ele não nos faz sermos seres mecânicos, seres iguais, ele nos age com cada um de uma maneira especial, de uma maneira que você vai ser tocado, de uma maneira que você vai ser renovado. E quando nós estamos nessa fase cheia, assim como a lua ela não pode se esconder nessa fase, nós também não podemos nos esconder. O nosso brilho ele é notado por todos que nos veem, todos percebem o brilho de Cristo em nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O esplendor de Cristo é quando a luz de Deus ela brilha em nós. Jesus em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, ele fala assim, que é impossível esconder uma cidade situada sobre os montes. Também ninguém acende uma candeia e a esconde debaixo da cama. Assim somos nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos o desejo de levar Deus, de fazê-lo conhecido a todas as pessoas que estão à nossa volta. E por ser uma fase muito marcante e visível a todos, existe uma batalha no mundo espiritual, porque enquanto existe Deus querendo nos encher, existe um reino das trevas querendo nos tirar da presença de Deus. E aí ocorre uma batalha espiritual, e aí nós começamos a perceber que embora nós estejamos cheios de Deus, também começam a vir os problemas, começam a vir as perseguições, começam a vir as lutas, as dificuldades, e às vezes nós nos deixamos, nós perdemos o nosso olhar de Cristo, deixamos de olhar para Cristo, como Pedro. Pedro está ali dentro do barco, começa a andar por sobre as águas, e ele, olhando para Jesus, vai andando, mas de repente ele para de olhar para Jesus e ele fala assim, mas não é normal uma pessoa andar sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas. Olha o vento, olha o mar. Como que eu posso estar andando sobre as águas? Ele começa a olhar para as circunstâncias ao redor dele e ele começa a afundar. E da mesma forma que Pedro, andando sobre as águas, estando junto com Jesus, ele começou a afundar. Às vezes nós também nos deixamos abater pelas lutas, nos deixamos abater pelos problemas e nós começamos a afundar na nossa fé. Nós começamos a deixar que essas circunstâncias falem mais alto do que os milagres que nós temos experimentado. E ao invés de nós nos mantermos cheios do Espírito Santo, nós começamos a nos ver cheios de problema. E aí a nossa fé, ela vai diminuindo, e a gente acaba entrando na fase minguante, que é quando parece que tudo acabou. Fala assim, Deus, eu tinha tanto de ti, o que está acontecendo comigo agora? Eu não ouço mais a sua voz, eu não sinto mais a sua presença. Olha só os meus problemas, como que eu posso estar passando por isso? A gente começa a pensar que Deus nos abandonou. A gente começa a pensar que não tem mais jeito, que não, acho que Deus não tinha muita coisa comigo não, porque tudo foi tão rápido. Já acabou, olha como está a minha vida. Você se vê desempregado, você se vê enfermo, você se vê perseguido, você vê problemas na sua casa, problemas com o marido, com o filho, e de repente você fala assim, não tem jeito. Mas é a fase que Deus está trabalhando a nosso favor. Às vezes a gente pensa, não, isso só acontece comigo. A gente começa a olhar só para nós. Mas também essa é a fase em que o próprio Deus nos poda para nos moldar e crescermos na direção certa e produzirmos mais frutos. Em João 15:2 nos diz assim: todo ramo que está em mim, deixa eu ler melhor. João
15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. A minha Bíblia, essa revista é atualizada, mas se nós lermos em outras versões, ao invés da palavra limpa, está escrito a palavra poda. E nesse versículo, a palavra grega que foi traduzida como limpa e como poda é a mesma palavra, que é quando você apara a planta para que ela fique na direção certa, para que ela não... Igual às vezes você deixa o pó... Vamos supor que agora tem muito pé de café. E aí qual que é o período depois da colheita? Vem o quê? A desbrota, que é o quê? Aparar os galhos para que o pé de café cresça na direção certa, na proporção certa, e para que no ano seguinte ele possa produzir muito mais. Então a fase minguante é a fase que Deus está nos podando, é a fase que Deus está nos moldando, é a fase que Deus mais trabalha ao nosso favor. Às vezes a gente pensa que é a fase que Deus nos abandonou, mas é a fase em que Ele está tratando conosco. É a fase em que Ele está agindo em nós, nos mostrando que nós não somos suficientes sozinhos, nos mostrando que nós dependemos dEle a cada dia, nos mostrando que nós precisamos estar buscando Ele continuamente. Não se trata do período que Deus nos abandonou, mas do período em que Ele mais trabalha em nós. Dói, e dói muito, mas é o período em que Ele está nos tratando para que nós possamos dar muito mais frutos. E nós podemos observar todas essas fases também na vida do profeta Elias. Em 1 Reis, os capítulos 17 e 19, vai tratar da vida do profeta Elias. E eu gosto muito de ler a história de Elias, de meditar na história de Elias, porque Elias, ele era um grande homem de Deus. E lá em Tiago, no capítulo 5, fala assim: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou para que não chovesse, e por espaço de 3 anos não choveu. Então, Elias, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que os nossos. Ele era um homem com tantas vulnerabilidades quantas nós temos, com os mesmos medos, com as mesmas interrogações, mas ele conseguiu ousar em Deus, e mediante a palavra dele, por 3 anos não choveu. E aí se nós começarmos a analisar a história de Elias, nós podemos ver cada uma dessas fases na vida de Elias. A fase nova, ela pode ser classificada como o surgimento de Elias como profeta. O capítulo 16 capítulo 17 começa falando de Elias. E aí ele fala que Elias profetizou que mediante a palavra dele não choveria pelo espaço de 3 anos. E aí Deus manda ele ir sair da cidade e se esconder de Acabe, porque Acabe ficou irado com a profecia de Elias. E aí ele entra na fase crescente, quando ele começa a ter experiências com Deus, experiências de quem é Deus, porque ele está ali diante de um córrego de água e corvos, aves do céu levam um alimento para ele, levam a provisão para ele, e ele fica ali durante algum tempo. E quando aquele rio seca, Deus manda ele para uma outra cidade que não pertencia nem ao território de Israel, era uma cidade estrangeira. O manda para uma viúva. E essa viúva, quando ele chega diante dela, ela fala assim: olha, prepara para mim um pão e traz para mim. A viúva vira para ele e fala assim: olha só, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. É o tanto que eu tenho para fazer para mim e para o meu filho, e nós morreremos. E aí Elias fala assim: não, primeiro você traz para mim, depois você faz para você e para o seu filho. E por algum tempo, eu acredito que sejam meses,
que Elias ficou ali, aquele pouco de azeite e aquele pouco de farinha não acabaram da vasilha, porque aquela mulher, ela se encontrava na fase mais difícil da vida dela. Se Elias não chegasse ali, para ela era o fim, porque havia uma seca e não havia alimento, ela era viúva, ela não tinha trabalho, ela não tinha dinheiro, então ali era o fim para ela, seria aquele último dia onde ela se alimentaria. Depois disso era esperar a morte. Mas mesmo ela na fase mais difícil da vida dela, ela ouviu o homem de Deus. E ela preparou primeiro o alimento para aquele homem. E ela viu o agir de Deus na casa dela. No reino de Deus, ele é muito diferente do reino natural. O reino de Deus, quanto mais nós damos, mais nós temos. Quanto mais nós nos entregamos, mais nós temos. Nós podemos observar isso na vida de outra viúva. Enquanto haviam vasilhas para ela encher, havia azeite. Quanto mais você se doar para Deus, mais de Deus você vai ter. Quanto mais você se entregar para Deus, mais provisão de Deus você vai ter na sua vida. Mais de Deus você vai experimentar na sua vida. E aquela mulher, ela creu e o milagre chegou na vida dela. E isso também foi uma grande experiência para Elias, porque a fé dele foi crescendo e foi aumentando até o ponto em que os 3 anos se cumpriram e Deus falou com ele: agora volta, porque eu tenho muita gente naquele lugar que precisa me conhecer. E aí ele volta e ele, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele propõe um desafio com os profetas de Baal. E eram 450 profetas. E ele diz ali: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. Porque ali Acabe, ele tinha uma esposa que é adoradora de Baal, que era sacerdotisa de Baal. E aquela mulher, ela corrompeu todo o povo para que servisse a Baal. E o povo não sabia se Baal era Deus ou se Jeová, que era o Deus de Elias, era o Deus verdadeiro. Então, Elias, ele propõe esse desafio, e aqueles homens ficam de manhã até a tarde, gritando, clamando, se cortando, fazendo um grande esforço físico e não obtém nenhuma resposta. E quando chega na hora do sacrifício da tarde, depois de Elias ter zombado deles, né? Falou assim: continua clamando, vai ver que ele está dormindo, talvez ele esteja numa reunião. Continuem clamando. Quando deu a hora do sacrifício da tarde, agora Elias falou assim: não, agora eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus. E Elias ali, ele restaura o altar de Deus. Elias prepara o sacrifício. Ele joga 3 medidas de água dentro daquele sacrifício. E ele faz uma oração para que todo o povo soubesse quem era o Deus de Israel. Quando nós estamos cheios de Deus, todos veem quem é o Deus da sua vida, todos veem quem é o Deus da minha vida. E é nesse momento que ele ora e o fogo do céu desce e consome aquele holocausto e seca aquela água, e as pessoas que estavam ali como espectadores, eles começam a clamar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. E ali Elias, cheio de Deus, ele falou assim: agora matem esses profetas que enganaram vocês todo este tempo. E aqueles 450 profetas são mortos. E Elias sobe no ponto mais alto ainda do monte, e ele ali faz uma oração para que viesse a chover. Ele manda que o moço dele fosse lá olhar, e o moço falou assim: ó, não tem nada. Ele falou assim: vai lá olhar de novo. Aí quando o moço volta, falou assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pensa, a mão de um homem é pouca coisa maior que a minha. Uma nuvenzinha de nada. Às vezes nós olhamos o céu todo negro para chover e não chove. E Elias falou assim: olha, é o sinal da chuva. Vai lá e avisa para Acabe que a chuva vai descer. Vai lá e avisa e Acabe que a chuva vai descer. E aquele moço vai lá e fala com Acabe:
corre que a chuva vai descer, e Acabe vai embora debaixo de chuva e chega e conta para Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal. E Jezabel manda um recado para Elias, fala assim: vai lá e avisa para Elias que assim como ele fez com os meus profetas, amanhã a essa hora eu vou fazer com ele. E Elias, ele ouve aquela palavra e parece que ele se esquece de tudo aquilo que ele experimentou com Deus naquele mesmo dia, do fogo que caiu do céu, da chuva que desceu, e ele fica desesperado. Ele fala: querem me matar, querem tirar minha vida. E ele manda o moço dele embora e ele vai para o caminho do deserto, e ele para debaixo de um pé de planta e ele dorme ali. E aí vem o anjo e sacode ele. É a fase minguante de Elias. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Levanta. Elias vai lá, come o pão, bebe a água e volta a dormir. O anjo de Deus vai lá, acorda Elias de novo, manda ele comer. Elias, come, levanta-te, segue o seu caminho. E Elias, ele anda 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. E é interessante nós olharmos que enquanto Elias estava em crescimento, ele teve a provisão de coisas, através de coisas naturais, através de aves, através de uma mulher, ainda que Deus tenha usado essas pessoas de forma sobrenatural. Mas quando Elias entra nessa fase mais difícil da vida dele, Deus, ele manda um anjo para acompanhar Elias. Deus manda um anjo para mostrar para Elias que ele ainda estava do lado dele. Deus, ele tem cuidado da sua vida. Não tema a pior fase da sua vida, porque Deus, ele tem cuidado de você. E ali Elias se levanta e ele entra na caverna. Ele caminha os 40 dias e 40 noites e ele entra dentro da caverna. O recado de Jezabel, uma simples palavra, desestruturou o profeta. Ele quis ficar só e se sentiu solitário. Ficou prostrado, desanimado, sem fé, desejou morrer. E aí nós podemos observar o cuidado de Deus. E ele, caminhando esses 40 dias, ele percorre 423 quilômetros, do deserto de Berseba, onde ele estava, até o Monte Horebe. E ele entra na caverna, e aí quando ele está lá na caverna, triste, abatido, chateado, desesperançado, quando ele entra nessa caverna, Deus pergunta para ele: o que fazes aí, Elias? E Elias responde, às vezes Elias responde igual a gente: isso só acontece comigo, Deus. Por que comigo, Deus? Eu sou teu servo, eu sou fiel, por que isso só acontece comigo? Isso só acontece na minha vida. Elias falou: olha, só eu fiquei dos teus profetas, mataram todos. Olha, eu não sou melhor que os meus pais, pode me matar também, Deus. E aí, de repente, vem um vento forte que quebra pedras, que despedaça as coisas, e vem um vento muito forte. A Bíblia fala vento, mas eu acho que para fazer a destruição que fez, devia ser semelhante a um furacão, porque quebra as coisas, desestrutura tudo. Mas Deus não estava nesse vento. Depois vem um terremoto que fende as rochas, que faz uma balançada de tudo, mas Deus também não estava no terremoto. De repente um fogo que queima tudo ao redor daquela caverna, mas Deus também não estava no fogo. E finalmente vem uma brisa suave e leve, que envolve Elias, que toca em Elias, que reconforta Elias. E Elias se envolve no seu manto e ele sai para fora da caverna, e Deus pergunta para ele de novo: o que fazes aí, Elias? E ali Elias, ele dá a mesma resposta.
que somente ele ficou, que somente ele restou dos profetas e que ele preferia morrer. Mas Deus, ele chama Elias e fala assim: Elias, não acabou para você. Elias, eu ainda tenho uma obra contigo. Elias, o meu plano com você não acabou. Elias, eu ainda tenho uma jornada para você percorrer, uma obra para você fazer, e é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. O que Deus tem para fazer na sua vida, ele ainda não acabou. Deus ainda tem uma obra para fazer através de você. Às vezes você pensa assim: ah não, mas eu já errei tanto, mas eu já pequei tanto, mas já estive tão afastado de Deus. Ah não, para mim acabou, Deus não me quer mais. Deus, ele está te colocando de pé nesta noite, está dizendo: saia dessa caverna, porque eu ainda não acabei a obra que eu tenho através da sua vida. Saia dessa caverna, porque você ainda vai percorrer um caminho muito grande, e outras pessoas vão te conhecer através de mim. E ali Deus mandou que Elias ungisse o novo rei de Israel. Mandou que Elias ungisse o novo rei da Síria. E mandou que Elias ungisse Eliseu, que seria profeta no lugar dele. E o ministério de Elias, de fato, não acabou ali. O ministério de Elias acabou quando Deus o chamou e o levou numa carruagem de fogo. E assim como Elias viveu de uma forma sobrenatural durante toda a vida dele, o final da vida dele também foi de uma forma sobrenatural. Deus, ele tem o sobrenatural para fazer na sua vida. Deus tem o sobrenatural para fazer nas nossas vidas. Talvez a nossa morte natural seja uma morte como a de todos os outros homens, mas pode ser que nós ouçamos ele nos chamar das nuvens. Pode ser que nós estejamos aqui quando Jesus voltar e nós nos encontremos com eles, e esse corpo nosso aqui não passe pela segunda morte, pela primeira morte, pela segunda, né, pastor? Pela segunda morte. Desculpa aí. E olhando para a vida de Elias, tanto para a vida de Elias quanto para a vida de Paulo, nós podemos observar que a vida do servo de Deus, ela não é isenta de problemas. Nós podemos observar que homens de Deus, cheios do Espírito Santo, também passam por problemas, também têm frustrações, também desejam ficar escondidos numa caverna, têm os seus momentos de tristeza, talvez para aqueles que olham de fora, mas só por isso que você está triste, só por isso que você está abatido, só isso que aconteceu com você para você ficar assim. E ontem eu estava conversando com a minha irmã no telefone e a gente conversava sobre as feridas que a vida nos causa, né? E aí conversando, aí ela falou assim, e às vezes alguém olha para a nossa ferida e fala assim: ah, mas isso daí não é nada. Só que a pessoa não percebe que foi uma ferida em cima de uma outra ferida que já existia. E aí a pessoa que olha e fala assim: isso é um raladinho de nada. Mas é um raladinho de nada em cima de um outro ralado. É uma dor em cima de uma outra dor. E a gente não sabe qual significado cada pessoa dá a uma dor que ela tem. Para Elias, uma simples palavra de Jezabel fez ele querer se esconder e desistir de tudo. Mas Deus, ele fortaleceu Elias e tirou Elias daquela caverna. Eu não sei qual foi a palavra que disseram para você, que te deixou desanimado e te fez querer desistir. Mas Deus hoje ele diz para você sair dessa caverna, porque ele vai curar a sua dor, porque ele vai te colocar de pé e ele vai fazer você caminhar muito ainda. Nós passamos por vários ciclos nas nossas vidas. Essa questão de estar cheio e de estar na nossa fase cheia, de estar na nossa fase minguante, ela vai acontecer mais de uma vez durante toda a nossa vida. Mas nós precisamos aprender o que cada um desses ciclos quer trazer para nós. Porque Deus, ele busca o nosso aperfeiçoamento. Ele não nos dá dificuldades
para nós ficarmos estagnados ou prostrados. Ele nos dá dificuldades, Ele permite que nós passemos por dificuldades para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo e avançarmos para uma vida espiritual madura e reconhecer que seja na abundância ou na escassez, tendo muito ou pouco, estando tristes ou alegres, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, ele não estava no momento em que ele tinha tudo que ele desejava. Ele estava no momento de um dos momentos difíceis pelo qual ele passou na vida dele. Mas ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero que você diga agora: tudo posso naquele que me fortalece. Fala, igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é o Deus que te dá a vitória. E eu creio que Deus, Ele tem uma obra ainda para fazer na sua vida. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. E Ele vai te tirar da caverna. Creia que Deus tem um propósito. Creia que Ele é o Deus que te fortalece a cada dia. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de voltar a palavra, passar a palavra para o pastor. E que Deus possa estar abençoando e completando essa palavra no coração de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo de Deus sempre fala conosco, toda quarta-feira, domingo, todo momento que nós nos reunimos como igreja, o Senhor tem falado conosco. Eu tenho certeza, se você atentou para o que o Senhor falou, uma palavra de vitória. Porque nós cristãos, muitas vezes, nós achamos que não vamos ter problema, que não vamos enfrentar dificuldade, porque nós temos um Deus, que guerreia tudo. Só que esse Deus nos ensina a guerrear. A maneira como eu e você resolvemos o nosso problema é a maneira que nós somos vitoriosos. Você entende isso também? A palavra falou conosco. Porque esse Deus carrega a gente no colo. Ele luta com você. Ele guerreia com você. Porque Ele é fiel. Você conta com Deus nas guerras? Uns confiam, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Vamos colocar de pé. Eu não sei a luta que você tem enfrentado, mas se Deus está com você e a sua fé firmada nele, você não vai ser derrotado nessa luta. Você vai sair muito mais forte. Você crê assim, amém? Começa a orar aí. Começa a interceder, colocar, aleluia, a sua fraqueza na força do Senhor. Porque é só com a força do Senhor que eu e você podemos ser vitoriosos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E há um versículo que preenche ainda, fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós sabemos que para alegrar o Senhor precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão cheios de fé? Ora ao Senhor, eleva as suas vozes, eleva o seu clamor a Deus. Ele quer ouvir de nós. Pedir, dá-se-nos-á, bater e a porta vai se abrir. Senhor, nós estamos aqui reunidos para em Teu nome. Nós podemos sentir a Tua presença, porque a Tua presença habita em nós. E nós viemos aqui pelo Teu nome, nós viemos aqui, Senhor, pelo Teu reino. Nós viemos aqui porque precisamos ser fortalecidos pela Tua palavra, que é o alimento diário, que é o alimento que nós necessitamos cada dia. Que é o pão vivo, Senhor, que é o pão fresco, Senhor, que é o maná para a igreja, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra nessa noite, ela foi ministrada, Senhor, aos nossos corações, aonde nós podemos, Pai, expressar, oh Pai, nessa certeza, nessa oração que estamos fazendo, posso todas as coisas
do teu exército, Senhor, do teu nome que é humano sobre todo nome. E a tua palavra, Senhor, nos garante que todo joelho se dobrará diante do nome do teu Filho Jesus. E nós colocamos as nossas causas diante de ti. Nós colocamos a nossa fraqueza, Pai. Que o teu Espírito nos assiste, que nos fortalece, porque não sabemos como orar, mas Ele intercede com gemidos inexprimíveis sobre nós. E nessa noite sobre os teus filhos, Pai, que o teu Espírito, Senhor, Ele possa operar segundo o poder do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Tome posse em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, adore a Deus.
dono do ouro, que é o dono da prata, que é o Deus que abre porta, que é o Deus que fecha a porta, que é o Deus que opera milagre, que é o Deus que cura, que é o Deus que liberta, que é o Deus que dá vida, que é o Deus, aleluia, que enxuga nossas lágrimas, que nos carrega no colo. É o Deus sempre presente, nunca ausente, mas sempre presente. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro e presente. Aleluia, Ele é a nossa rocha inabalável, que a tempestade vem, mas ela não arranca a casa, ela não arranca a nossa estrutura, porque maior é Deus que está e habita em nós e vive em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, você pode dar glória. Eu tenho certeza que essa palavra ela falou no meu coração. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, os avisos dessa semana. Sexta-feira, oração na intercessão aqui na igreja. Sábado, Worshipers of God. O que significa? Louvorzão, adoração a Deus, né? Então, os irmãos que querem participar precisam ligar para o nosso maestro Samuel, nosso líder do Ministério de Louvor da igreja, para dar o seu nome, para que ele organize, né, ali, né? Porque tudo tem começo e tem meio, tem fim, né? Então, você precisa dar o nome certinho, né? Chegar em cima da hora, não, vai ter aqui um irmão que vai cantar, ou irmã, é a oportunidade, como ele falou, você pode, acho que na sexta-feira ele falou que alguém ligar para eles, que eles vão estar passando um ensaio, para quem quer cantar com eles tocando, com os meninos, ou outros que querem cantar no playback, né, também trazer, né, o playback, e assim, irmãos, é uma noite de adoração, de louvor a esse Deus maravilhoso, amém? Então sábado, 7 horas da noite começa, aqui em cima, né, na nossa estrutura aqui do lado, o louvorzão aí, e convide pessoas para vir louvar a Deus num ambiente, né, de bênção. Você é a boca, você é o convite, amém? É você que leva, a gente coloca na mídia, né, a gente coloca no Instagram, coloca lá no grupo do WhatsApp da igreja, mas quem convida somos nós, né? Nós que, vai ter lá na igreja, vamos, se ninguém convidar, não vem ninguém, né? Então, convidar para a gente adorar a Deus juntos vai ser uma noite de bênção. Domingo pela manhã, Ministério Infantil, né, os pais aí, lá no grupo das crianças já estão atentos, mas aqueles que talvez não estejam no grupo precisam entrar em contato com a nossa líder do Ministério Infantil, Vera, porque nós queremos ali, com as nossas crianças, algo novo, abençoador, maravilhoso. Eles vão aprender a palavra de Deus, mas eles vão também aprender a fazer, confeitar os bolos. Vai vir um bolo prontinho, eles vão aprender a confeitar, eles vão, vai ser a palavra de Deus, é a palavra doce, amém? Então eles vão aprender a palavra, mas também vão praticar também. Então traga o seu filho, de 3 a 11 anos, né, Vera? 3 a 11 ou 3 a 12? 3 a 12, né? de 3 anos a 12. Então entre em contato com a Vera. Se você não ficou sabendo, ligue para a Vera, entre em contato comigo, te passo o número de telefone da Vera, se você não tiver, para que você traga o seu filho no domingo, 9 horas da manhã. Amém, irmãos? E também 9 horas da manhã, domingo, tem escola bíblica dominical. Enquanto as crianças estão lá, os adultos, né, estão aqui aprendendo a palavra de Deus também. E à noite, 6 horas, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Lembrando, primeiro domingo de dezembro, né? Primeiro domingo de dezembro é o batismo. Então vai ser de manhã. Primeiro domingo do mês é o nosso domingo da ceia, mas a nossa ceia vai ser à noite, no horário da noite, 6 horas, mas o batismo vai ser 9 horas da manhã. Então nós temos o primeiro domingo de dezembro, batismo 9 horas da manhã, né, que será aqui na igreja, no templo. Então toda a igreja está convocada a estar nesse momento, fechar o ano, né, com essas almas que o Senhor tem nos dado para cuidar, e que agora, né, vão ingressar e fazer parte aí,
né, junto conosco nessa nova etapa na vida desses irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Está feliz? Tem aniversariante aí? Ninguém? Glória. Como vamos dizer para os irmãos que sempre cultuam conosco aqui na live? Sois em nome, foi bom, Jesus te ama e nós também. Uma salva de palmas bonita, abençoada, em nome de Jesus. Deixa eu colocar de pé. Estenda sua mão aqui para frente. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ótimo semana para você aí, de bênção, em nome de Jesus.